Uma outra dica em sistema de abastecimento de água que a gente viu na operação, uma falha na operação e que às vezes pode acontecer com você aí. Era um sistema de bombeamento, então tinha uma estação elevatória de água tratada num determinado ponto, que essa estação elevatória de água tratada, ela bombeava a tubulação, o perfil da tubulação descia, depois esse perfil da tubulação subia até chegar num reservatório lá em cima. A diferença de nível entre a estação elevatória de água tratada até aonde era o bombeamento lá em cima dava 40 metros de desnível. No entanto, entre a parte lá em cima e a parte mais baixa que a adutora tinha ao longo do caminho, então o terreno descia e depois subia, dava aproximadamente 95 metros. Tá? O que acontecia? Quando tinha algum tipo de vazamento nessa rede, e a extensão disso aqui era quase 3 quilômetros de extensão, ou seja, uma extensão significativa, e o tubo era PAD, diâmetro 150 milímetros. O que acontecia nessa situação? Quando essa tubulação rompia por algum motivo, eles abriam uma descarga que tinha aqui na parte inferior. Quando ele abria essa descarga, para quê? Para esvaziar essa rede e fazer a manutenção. O grande problema é o seguinte: quando você abre essa descarga, o desnível que eu tenho aqui de 95 metros faz com que essa pressão de água queira sair rapidamente por essa descarga. Então, quando eu abro, é como o fluxo de água fosse muito grande e a água que quer sair aqui, ela vai com uma energia tão forte para sair em virtude do desnível que ela começa a fazer uma pressão negativa dentro do tubo. É como se você pegasse um canudinho e chupasse ele. Ao chupar ele, o que acontece com a parede do tubo do canudinho? Vai para dentro. E essa pressão negativa que faz nessa tubulação, ela ir para dentro, causa o que a gente chama de esmagamento da tubulação. Então, abrir uma descarga muito rápida causa essa pressão negativa dentro do tubo, chupa ele dentro do tubo, esmagando essa tubulação, fazendo chegar a comprometer até a qualidade dessa tubulação e você chegar a perder a tubulação. A gente viu nesse cliente que a gente perdeu um trecho grande pelo esmagamento que teve em virtude do operador abrir essa descarga de uma forma abrupta, rápida e aí fazer esse esmagamento. Qual é a solução que se tem? Instalar ventosas ao longo do processo, isso tem que ser dimensionado, tá? Que todo mundo pensa que a ventosa ela tem a função de expurgar o ar. Neste caso, a ventosa vai permitir entrada de ar. Então, o operador que abriu a descarga muito rápido, a água quer sair. Se a água quer sair e eu não estiver entrando ar, nada vai estar ocupando o espaço que a água vai estar saindo. Aí ela dá o esmagamento na tubulação. Agora, se eu tenho ventosas que me permitem a introdução do ar, o que acontece? Quando a água quer sair, o ar permite entrar e não faz esse esmagamento. Então, as ventosas têm uma função essencial não só de expurgar ar, mas também de permitir o ar entrar e fazer com que a gente não tenha esmagamento. Um outro município que a gente passou por isso, que é em projetos, a gente dificilmente vê isso em projetos de sistema de abastecimento, a gente viu o seguinte, ó, uma adutora que abastecia um determinado setor. Normalmente você tem um registro no pé do reservatório, tá? Para abastecer esse setor e aí a galera fechou para fazer a manutenção desse setor. Abriu a descarga aqui embaixo. Quando abriu a descarga, a gente começou a perceber no cavalete da casa das pessoas que esse cliente inclusive tinha filtros instalados. Era comum no município ter no cavalete pequenos filtros, porque uma determinada época, politicamente, vendeu-se a ideia de que no cavalete tinha que colocar filtros para fazer um tratamento ainda melhor da água que chegava na casa dos clientes. E a gente começou a perceber que quando abriu a descarga, esses filtros começaram a estourar. Por que estourar? Eles começaram a ter uma pressão negativa, chupar. E aí eles começaram a romper porque eles faziam a pressão negativa. Quando abria isso, esse filtro rompia. Mas por quê? Desculpa, mas por quê? Na saída do reservatório eu tinha um registro, não se colocou uma ventosa aqui na saída. Quando abria, essa água queria sair toda. Ao sair com uma velocidade, nada permitia entrar de água nisso. Colocando uma ventosa, então, na saída do registro, o ar
permitia a entrada, e se o ar permitir a entrada, eu não faço essa pressão negativa que eu tenho na tubulação. Então a sugestão para os projetistas, sempre que trabalhar com um reservatório, um sistema de distribuição, depois do registro coloco uma ventosa. Para que a função dessa ventosa? Introdução de ar quando eu for fazer a manutenção aqui do sistema, e esse ar vai ocupar o espaço que a água vai sair, não dando esmagamento na tubulação. Sugestão aí de instalar ventosa sempre depois dos registros em adutoras principais. Fica a dica.